coisa, você tá vendo esses 3 pontinhos ali na parte de baixo do Google Meet? Os 3 pontinhos na vertical, mais opções ali? Sim, sim. Clica neles, clica em alterar esquema e depois clica em destaque. Só um segundo. Eu acho que não percebi quais eram os 3 pontinhos. Não tá vendo os 3 pontinhos? Já vi, sim, agora já vi. Então, agora é. O que tinha Alterar dito? Alterar esquema. esquema. E depois destaque. Destaque. Ok, já está. Você pode também passar o mouse no seu quadradinho ali, Uhum. para que ele fique menor, assim, clicando em minimizar, né? Ok, já vi. Aí a tela fica bem melhor. Pode sempre apertar F11 para maximizar a tela no navegador. Então vamos lá. Num grande bairro recentemente construído e constituído por prédios de 2, 3 ou 4 assoalhadas, verificou-se que 37% dos apartamentos, os moradores não têm filhos. A distribuição dos apartamentos por número de assoalhadas é a seguinte. Tá. Me desculpa, mas assoalhadas tem a ver com o teto do Sim, apartamento? sim. Ok. Uma palavra que a gente não usa muito aqui, a gente usa assoalho. Ok. Mas então, tá bom. Sabe-se que dos moradores em apartamentos de 2 assoalhadas, apenas 40% tem pelo menos um filho. E que nos de 4 assoalhadas, 10% não tem filho. Então, um monte de confusão aqui, né? Um monte de dado É, bem confuso. Né? Ele deu até um 37% aqui que não tem filho. E eu depois esse aqui por uns outros exemplo, consegui dados. fazer a linha A, porque basicamente foi só brincar com as percentagens, né? Mas a linha B eu já não consegui fazer. Vamos ver a linha A primeiro, então. Sim. Determine a probabilidade de, num apartamento de 3 assoalhadas, esses aqui, escolhido ao acaso, então é um desses que faz parte dos 40% aqui, né? Haver pelo menos um filho. Muito bem. Então a gente viu alguma coisa que nos de. Não, ele falou sobre 2 assoalhadas e sobre 4 assoalhadas. E depois o total também em cima. Que 37 não têm filhos. Exato. Ah, e como é que você fez essa conta, então, para chegar na resposta do que pedia Ok, aqui em A? deixa-me pensar agora. Eu escrevi aquilo tudo. O que é que eu fiz? Peguei na percentagem, basicamente eu peguei naquilo tudo e igualei e como é que eu posso explicar? Que eu agora também já não lembro muito bem, né? Mas Tu não tens isso deixa-me. anotado? Não, porque nós não podemos trazer nada do exame. Isto foi no exame que saiu. Isso foi uma questão do exame mesmo, então. Exatamente, mas basicamente nós sabemos que 37% dos moradores não têm filhos. Então fiz 0,3 vezes 60, que foi uma informação que nos deram. Exato, foi das duas assoalhadas, ou seja, 0,30 que é a percentagem no total, não é? De duas assoalhadas, vezes 60, que é a percentagem que não tem filhos, porque se eles têm 40, têm pelo menos um, então 60 não tem nenhum, certo? Certo. Depois fiz mais 0,4 vezes o X, que é o que eu quero saber, que é para 3 assoalhadas, mais 0,3 vezes 10. 10% que é dos 4 assoalhadas. Depois igualei tudo a 37%. Isso aí, na verdade, né, esse tipo de problema aqui é como se fosse aqueles de árvore, onde de uma Exatamente. probabilidade sai outras probabilidades, mas no fim das Exatamente. contas, a soma de tudo tem que dar 100%, né? É, Então é exatamente. só você perceber isso, né, essa soma, Uhum. e fazer essa soma, muito bem. Sim, mas o B é mais complicado. Porque já começa a envolver o Poison, pronto. Quer dizer, nem é Aham. complicado, só que eu na altura não consegui associar. Tenho dificuldades em encontrar o lambda e o X ou o kappa. De modo geral, o lambda, né, a parâmetro de Poisson, né, Uhum. ele é dado não dessa forma, porque essa distribuição aqui é meio que variável aleatória, né? E o Então tu problema é vai. que também não nos disse. Normalmente diz-nos logo, não é? Qual é o lambda. Agora aqui temos que nós deduzir alguma coisa. Exato, isso que é estranho. Então, disso aqui a gente vai ter que tirar um lambda, né? Não foi dito lambda, né? Então Uhum. vamos lá. Admitindo que o número de filhos por apartamento de 3 assoalhadas tinha uma distribuição de Poisson. Então, talvez a gente já tire o lambda desse 40%. A gente tem que Aliás, eu acho que provavelmente nós usar. até temos que descobrir o lambda. Será? Não, acho que não. Bem, sim, de certa forma sim, porque ele não falou, né? O lambda. Só Porque que o ele diz assim lambda, qual seria o número médio. O número médio não é o lambda? sim, o número médio é o lambda, o valor médio é o lambda, né?
Só que o valor médio, ele está sempre associado com a probabilidade de sucesso, né, na prática, Certo. que é 40% aqui para o que a gente está procurando, né? Ok. É isso? Admitindo que o número de filhos tinha uma distribuição de Poisson. Na verdade, 40% aqui tem a ver com assoalhadas, né? Mas tudo bem. Eu acho Daí que nós dentro, temos que usar o resultado da IA também. também tô achando. Porque justamente ele está falando sobre a probabilidade de filhos na A, né? Uhum. E aqui haver pelo menos um filho. Eu acho que a probabilidade de 100 filhos, eu acho que era 60% de ter as assoalhadas. De não ter filhos era 60%, exato. Bem, a resposta está aqui, né? Ó, Exato. Olha, está aí mesmo, exatamente. isso. Qual seria o valor do número médio de filhos desse tipo de apartamento? Número médio. Certo. Bem, o número médio a gente tem que procurar a esperança, né? Uhum. Que. Tu te lembras qual que é a equação da esperança em Poisson? As equações não, porque eu tenho o formulário, eu uso pelo formulário. Não Ah, decorei certo. nada. Bem, ela está associada também com o valor médio, tá? Então, Ok, a Poisson. A esperança é o próprio lambda. ok, A variância também, curiosamente. Então, se tu achar o lambda, tu acha a resposta aqui. exatamente. Muito bem. Agora, como é que a gente encontra o lambda aqui? Uma boa pergunta. Ahn, tinha uma Por exemplo, nós podemos igualar o x, não é, na nossa equação de Poisson, por exemplo, a zero. Porque nós já sabemos que a probabilidade deles não terem filhos é aqueles 40% que estava a dizer, não é? Então, se nós fizermos x igual a zero, de não ter filhos, vai ser igual a 0,4. A gente pode utilizar a equação de Poisson, fazendo essa substituição, a gente acha o lambda, que acaba sendo a única incógnita que a gente não tem, né? Exatamente, eu acho que é isso. Parece ser isso mesmo. Deixa eu abrir aqui a tela, então. Essa é a expressão de Poisson, né? E nós já sabemos a probabilidade para zero, né? Você Exatamente. falou 40%, né? Deixa eu só confirmar lá. Isso. Porque para pelo menos um, né? Ou seja, um ou mais é 60, então para não ter nenhum é 40. O lambda que a gente está procurando. E aqui é zero, né? Porque nós queremos que K Exatamente. seja zero. Zero sucessos, né? Onde sucesso é o número de filhos. Daí vai ficar 0,4 igual a n menos lambda, né? Nada demais, certo? Uhum. E agora a gente faz o ln dos dois lados. Lembra disso? Sim, 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 sim. Então você tá bem de matemática básica. Qual A curso que matemática, você sim. faz? Engenharia biomédica. Então Tem muita matemática. imagino que sim, né? Sim, a nível Daí de eu. matemática tenho mais dificuldades nos integrais. Nos integrais é que pronto. Pois é, o pessoal aí em Portugal tem esse problema com integrais, né? Aqui no Brasil, geralmente as integrais são a parte fácil da conta. Elas Ah, são só ok. decoradas, né? Ok. Então, ó, aqui ao lado direito deu 0,91, Uhum. aproximadamente. Por isso que o lambda ali, a resposta é 0,9, né? No Certo. fim, você estava certo. Ok. A resposta ali tá parecendo 0,9 mesmo, isso mesmo. Ok. Olha Esse só. também era mais ou menos fácil. Era. Tu não percebeu na hora da prova? O problema é interpretar as coisas da forma correta. Eu vou te dizer que a A eu achei bem mais complexa de pensar, mas claro, né? Eu Tem que não andar tive a muito pegar tempo naquilo para tudo. pensar. Eu É. também não tive muito tempo para pensar. Eu só olhei aqui e quis falar qualquer coisa, mas eu achei interessante você ter interpretado tão bem a primeira. Isso aí, Depois muito tem o bem. outro também, mas este aqui não cheguei lá, que era lá está, é com os integrais, mas é o 5.5 da página 36. 5,536, vamos ver. Este também saiu. Você conseguiu fazê-lo? Este não. Eu Não. sabia como é que se fazia, porque era para determinar o valor de capa numa função e nós tínhamos que igualar o integral da função a 1. Sim, E, é o que a gente chama de normalização. exatamente, e eu não consegui por causa, pronto, lá está, dos integrais. Sim. Então, Por causa do ídolo do meio, porque o outro eu consegui fazer, mas depois eu lembro-me quando temos x, temos que é x elevado a 2 sobre
x mais 2, uma coisa assim do género, né? Exato, sim, é sempre a mesma fórmula. Ó, eu vou Só te quando mostrar aqui vais. que a única coisa que você precisa saber é isso aqui, olha só. Olha que simples. Se tu tens uma integral de um x elevado a n, onde n é um número, né? Uhum, A resposta dessa integral vai ser simplesmente x na n mais 1 sobre n mais 1. ok. Só isso. Então, com isso, tu resolve 90% das integrais que existem, assim. Eu não estou falando só desse assunto, vou em todos os assuntos que tem na matemática. Eu já passei uma cadeira que é só de integrais, que é cálculo, que basicamente Cálculo, era né? quase tudo integrais e ainda hoje não sei como é que eu passei, mas pronto. Mas Que é isso, vamos. cara. Essa Vamos tive lá. para aí 3 anos para fazer. Mas vocês têm isso no secundário aí em Portugal, né? Não, 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 não. Integrais não. Sério? É. Estranho. E depois a professora da faculdade também não ajuda muito, não explica nada. Manda-nos explicar É uns aos verdade. No outros. exame, eu dou muita aula para exame, sabe? O pessoal que está Aham. tentando fazer o exame nacional aí, e não tem integral, é verdade. Tem derivada, mas não tem integral. É, e a derivada, né, é o contrário do integral. É assim, às vezes Exatamente. é dessa maneira que eu me safo, que eu penso ao contrário, como é que eu derivava isto para dar isto. Perfeito, ó. A ideia foi boa. É exatamente essa é a ideia da integral. Então vamos lá, né? Qual que é o segredo aqui? Se a gente está falando de probabilidade, a gente tem que seguir alguns axiomas da probabilidade, né? Do Certo. espaço das probabilidades, que o principal deles é a soma de todas as probabilidades tem que dar 1, né? Uhum. Por isso que quando a gente tem uma expressão como essa de densidade de probabilidade, esse f de x a gente chama de FDP, densidade de probabilidade. Acontece o seguinte, ele vai ter uma área, né? Porque ela é uma curva e toda curva tem Claro. uma área abaixo da curva. Então eu não sei, mas provavelmente vai ser alguma coisa assim a segunda. Nós notamos que vai de 0 a 6, né? A integral como um todo, Uhum. 0 a 6. E o que tem de especial é que abaixo dessa curva a área é obrigatoriamente igual a 1. Ela tem que ser 1. Ok. Se não for 1, não está certo. A probabilidade não vai funcionar, porque vai existir a possibilidade de probabilidades acima de 100%, probabilidades negativas, o que não faz sentido, né? Uhum. Ok? Então, a área abaixo da curva está associada com a probabilidade. Portanto, a gente precisa que essa área seja 1. E a gente só consegue isso fazendo a normalização, que é integrar isso aqui e dizer que a integral, ou seja, a área abaixo da curva, pois é isso que Uhum. geometricamente é o valor da integral, a área abaixo da curva, é igual a 1. Portanto, vamos integrar, né? Então, como a nossa integral de 0 a 4 é essa função e de 4 a 6 é essa, a gente tem duas integrais. A Certo. primeira, né? Vamos dizer aqui que a nossa integral, a nossa probabilidade, que a gente sabe que tem que dar 1, né? Ela é de 0 a 4 kx e de 4 a 6, né? Sim. Só que aí também tive uma dúvida, foi, por exemplo, vai de 0 a x, mas de 0 a 4, mas o 4 não está incluído. E depois vai de 4 a 6 e estão os dois incluídos. Eu não percebi qual era a diferença, se eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Não, não tem diferença, porque como tu está falando de área, né? Uhum. Uma linha não tem área, Ok. né? Pensa aqui é o 4. Uhum. Eu ia até o 4 e depois do 4 até o 6, eu estou pegando uma coisa, né, nesse limite que é uma linha, e ele não é área, né? Então não precisa se preocupar. Ok. Pode ir à vontade até o 4, que não vai ter problema. Teria que tomar cuidado com isso caso esse 4 ou qualquer outro número fosse uma indeterminação, uma descontinuidade no teu gráfico. Como, por Uhum. exemplo, ocorre na função 1 sobre x, né? É uma função clássica com uma baita de uma descontinuidade. Ela é assim, ó, né? Certo. Então, se tu fosse integrar, tu ia ter que fazer um limite, né? O limite até zero, tanto para a esquerda quanto para a direita, porque tem funções diferentes. Mas aqui é tranquilinho. Integral não tem esses problemas, felizmente. Então agora a gente tem que integrar, né? De acordo com essa regra que eu escrevi aqui, n mais 1 nos x's. As constantes podem ir para fora da integral. É uma regra, Uhum. Ok. tá? Se tu tiver algum problema com a velocidade que eu estiver falando ou explicando, tu fala, tá? Que Sim, eu sim, mas estou entendendo. Perfeito. Porque eu tô levando em conta que tu é bom de matemática, que tu resolveu uma questão bem difícil lá em cima, tá? Então, beleza, aqui vai ficar 2 sobre 2. Afinal de contas, é n mais 1, aqui é 1, né? 1 Sim, mais 1, sim, sim, 2. sim. Então, não tem problema. Isso de 0 a 4. E aqui, veja que a gente tem um caso um pouco especial, porque a gente tem uma subtração dentro, né? Uhum. Então, essa integral ela pode ser quebrada em 3. O K para fora, o 12 e o K menos para fora 2x.
Exatamente. Tu vai Ok. ter o integral de 12 dx mais o capa para fora. Na verdade, até junto com menos 2, se a gente quiser, né? X dx. Ok? Ok. Porque como o capa está multiplicando todo mundo, ele tem que ir para fora nas duas integrais. Então, a gente copia aqui para não perder muito tempo. E a outra integral, bem, a integral de 12 é 12x. Certo. De 4 a 6. E quem que é a integral de x? Novamente, x quadrado sobre 2. Só que Exato. como tem esse 2 na frente, a gente corta, né? Ok. Também de 4 a 6. Qualquer dúvida é só falar. Mas a Uhum. princípio, só seguir essa regra aqui. Certo. E uma coisa que acontece às vezes em integrais é ter aquela constante como resposta, né? Aqui não vai ter, porque na prática, né, a constante ela tenta obter a função primitiva, só que a gente não está interessado exatamente em função primitiva aqui, mas sim na área abaixo da curva, né? Então, essa constante ela é substituída pelos limitantes na prática. Note que K está dentro de todo mundo aqui, né? Capa, Certo. capa, capa estão aqui, então a gente pode jogar ele para o outro lado. Deixa eu pôr de preto aqui, né? E aí aqui agora a gente pode simplesmente fazer a substituição dos valores, né? A primeira vai ficar 4 ao quadrado sobre 2, daí teria menos zero. Eu não vou pôr esse zero, porque zero Sim, vai sim, dar sim. zero, né? E daí aqui vai ficar 12. Como é só x, né? 6 menos 4. É sempre o final menos o inicial. E agora menos. Daí vamos colocar dentro do parênteses para não se perder, né? 6 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Tudo bem? Sim, sim, sim. Então estamos perto de achar o k, que é o que o problema pede. Ó. Determine o valor de k. Só por meio das integrais aqui. Novamente, se tiver alguma dúvida lá na parte da integração, me fala. Certo. 16 dividido por 2 é 8. Aqui vai ficar 2. 2 vezes 12, 24. E aqui vai ficar 36 menos 16. É 20, né? Uhum. Então, portanto, vai ficar 12. Então, K é É 1 um sobre sobre 12. 12. Ou Ok. seja, se tu colocar esse K aqui, a área abaixo dessa integral vai ser 1. Então, tu pode trabalhar com probabilidade. Da mesma Ok. forma que a gente faz lá na distribuição normal, né? Tu já trabalhou com a distribuição normal? Sim, 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 sim. Pois é. Lá, aqueles Zs, né? Aquela tabela dos Zs, Certo. são tudo áreas, né? São áreas da resolução de uma integral. Então, a gente associa aquelas áreas com probabilidade. Ok. Considere os acontecimentos. A venda diária é superior a 4.000 litros. A venda diária é entre 3.000 e 5.000 litros. Verifique se os acontecimentos A e B são independentes. Bem, não me parece ser assim, sem precisar fazer conta nenhuma, né? Por quê? Porque entre 3.500, desculpa, entre 3.000 e 5.000, tu tem 4.000, né? Uhum. Então, vamos dizer assim, o que nos informa sobre superior a 4.000, em parte nos informa também o que está entre 3.000 e 5.000, né? Então eles não Certo. são independentes. Se por acaso tu modifica o valor aqui da venda diária superior a 4.000, tu modifica alguma coisa, obrigatoriamente tu vai modificar o entre 3.000 e 5.000, porque isso faz parte, né? Faz parte de Exato. 3.000 e 5.000, entende? Então aqui tu nem precisa fazer conta, tá? Ok, como ele está lá no meio, ok. Só pela lógica. Agora, se o professor quiser que você faça conta, né? Aí tu tens que lembrar como é que a gente trata esses acontecimentos independentes, né? Isso é bem mais simples de pensar em variáveis aleatórias do que numa distribuição de densidade de probabilidade como essa, mas na prática, né, a gente sabe que se a gente tem uma união, né, de um evento com outro, Uhum. a probabilidade de um evento mais a probabilidade do outro evento. Nossa, minha letra tá meio grande hoje. Menos a interseção dos eventos, né?
Se eles forem independentes, a interseção é 0. Ok. Daí, bem, a explicação é essa. Agora tu pode pensar assim, né? Nesse gráfico mesmo. Posso pegar esse gráfico aqui. Tu vai ter que perceber no gráfico onde que é os 3.000 e o 500, né? E daí tu vai perceber o seguinte, digamos que de 3.000 a 500 seja daqui, 3.000 a 5.000, desculpa, seja daqui a aqui. Certo. E de 4.000 para frente vai ser, então, daqui para cá. Interseção. Certo, Se é tem esses uma que estão. Uhum. interseção, isso aqui não é diferente de zero, não é igual a zero, né? Isso aqui vai ser diferente de zero. Então, há uma dependência entre os dois, né? Certo, ok. Então é basicamente isso. Existem várias formas de provar isso, tá? Uma delas é essa. Mas o importante, eu acredito, ser a lógica, né? Tu explicar a lógica da conta, do Certo, claro. processo. Uhum. E não uma conta, né? Até porque a gente não está falando de probabilidade aleatória, só que isso aqui vale para qualquer tipo de probabilidade. Porém, para algumas é meio difícil fazer a conta. É difícil achar a interseção. Mas aqui não seria. E aí? Ok, tenho Qual- mais o 7.5 da página 45. 7.5 da página 45. Vamos ver se eu consigo te ajudar nesse meio tempo. Página Sim, sim. 45. Certo. 45, 7.5. Ah, meio longo esse, hein? Vamos ver. Senão dá só umas bases e pronto, e Claro. terminamos. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo, que às vezes é muito difícil até para mim. Acredito. Num determinado parque de estacionamento, quem quiser deixar o seu veículo estacionado paga 10 unidades monetárias pelas 2 primeiras horas, 2 unidades monetárias por cada hora adicional até o limite de 4 horas, 20 unidades, nossa, que é meio Uhum. caro se passar das 4 horas, se ficar mais de 4 horas. A Ana utiliza diariamente esse parque de estacionamento e o tempo durante o qual o seu carro fica estacionado segue uma lei exponencial. Então, né, é uma densidade de probabilidade com uma equação exponencial. As que a Certo. gente estava trabalhando até agora eram lineares, né, eram todas retas. Uhum. Até no meu desenho lá ficou uma reta. Mas existe a exponencial também. Qual o gasto diário de Ana naquele parque de estacionamento? Então, né, novamente a gente tem que fazer umas integraizinhas, não é mesmo? Ok. Eu quero só te mostrar uma coisa aqui que é geral para a distribuição exponencial, tá? Ok. Que é essa fórmula aqui. Se tem uma distribuição exponencial, a única forma de tu conseguir que a área abaixo dela seja 1 é colocando esse lambda aqui e o mesmo lambda aqui em cima, tá? Uhum. Claro, ele vai estar novamente associado com valor esperado, né? Aqui, ó. A esperança, né? Uhum. É 1 sobre lambda e a variância é 1 sobre lambda ao quadrado. Então, vai ser baseado nisso que a gente tem que fazer a nossa conta aqui, né? Vamos focar na pergunta aqui. Qual o gasto diário da Ana naquele parque de estacionamento? Bem, ela fica por 3 horas, né? Então aqui não tem, nessa primeira questão, não me parece ter muita estatística. Porque se ela Uhum. sempre fica. Pera aí, eu não li um detalhe aqui. Fica estacionado, segue uma lei exponencial com média de 3 horas. Ah, agora sim. Com média de 3 horas. Então não é que ela fica 3 horas todo dia, mas A existe uma média, média sim, de 3 horas. exatamente. Essa média, em probabilidade, é o valor esperado, tá bom? Uhum. Então significa que E é 3. Certo. Só que 3 também é 1 sobre lambda. Ok? Então o nosso lambda aqui é 1 sobre 3. Então vai ser 1 sobre 3 que você vai colocar na integral, tá bom? Ok. Isso aí. Gasto diário médio, né? Agora, gasto diário médio. Bem, que me parece meio simples. Eu acho que essa primeira aqui é só a gente levar essa média de 3 horas, na A, né? Na A, por enquanto. É Uhum. só levar essa média de 3 horas e multiplicar pelo que é o gasto de 3 horas, né? Porque as 2 primeiras horas é 10 unidades monetárias, né? 10. Certo. Mais 2. Então, 3 horas num dia vai ser igual a 10 mais 2, 12 UM.
Em média, né? Uhum. 3 horas em média, 12 UM em média. Faz sentido? Sim. Né? 10 desse, uma desse. Beleza. Agora vamos para a parte que realmente vai ter estatística. Se Anne estacionar 20 dias por mês naquele parque, qual é o número esperado de dias em que a tarifa diária que, que paga ultrapassa 10 unidades monetárias, mas é inferior a 20 unidades monetárias? Assim, aqui eu acho que é assim, porque é o que a professora costuma fazer, que é pegar em duas distribuições, por exemplo, Poisson com normal ou normal com binomial, que eu acho que até aqui é normal com binomial. Segundo o que ela Normal. explicou assim por alto no final, mas Não, não tenho mas não certeza. pode ser normal, porque ele está falando que segue uma lei exponencial, né? Pois, mas não faço ideia. A lei exponencial é essa aqui, né? O Uhum. problema é como adaptar ela ao problema. Infelizmente eu não posso continuar contigo, mas eu te Sim, sim, garanto. sim, sim, Se sem falou problema. lei exponencial, é isso que tu tem que fazer. Ele já Ok. falou valor esperado, então é só tu adaptar o que ele falou ali, né? Provavelmente de 10 UM a 20 UM vai ser os limitantes da tua integral, né? De alguma forma. Ok. Uhum. Né? E daí a integral tá aqui, já prontinha, né? Até a resposta dela tá aqui. Então acredito que o caminho tá por aí, tá bom? Na Ok. próxima aula de amanhã, a gente pode tentar continuar essa se tu não conseguir, beleza? Ok, tá bem. Obrigado então. Desculpa que eu tenho outro aluno agora mesmo, me perdoa. Tá bom, obrigado. Não, Então tá, obrigado. abraço, até amanhã. Abraço, Valeu! também.